Júlia Vargas, produtora de conteúdo aqui do Foot Hub, e hoje a gente está recebendo o Celso Unzelt aqui no nosso Foot Hub Session. Além do Celso, ultimamente eu estou tendo a companhia do meu colega João Paulo Fontoura. Dessa vez eu acertei o sobrenome, JP, olha só. Tudo bom, Júlia? Tudo bom, Celso? Tudo bom, JP? Tudo bem, prazer estar contigo de novo aqui. E já agradeço de cara ao professor Celso Unzelt por ter nos atendido. Prazer é todo meu, João Paulo, Júlia. É um prazer trabalhar com gente, participar com gente que tem iniciativas sérias ligadas a futebol, a esporte, né? Eu valorizo muito esse olhar. A gente sabe que temos uma certa carga de preconceito, um certo histórico de papo de boteco, né? Então, quando eu sou chamado para discussões como essa de vocês, eu participo com todo o prazer do mundo, viu? É um prazer estar com vocês. A gente que agradece. O slogan do Foot Hub, ele é educação, inovação e conexão, porque a gente acredita que a educação é extremamente fundamental para a transformação do ambiente do esporte, né? E tu é um jornalista, escritor, professor, pesquisador. Em tempos do Brasil atual, é possível inovar em alguma dessas áreas? Júlia, João, eu acho que a grande inovação é encarar o esporte, particularmente dentro do esporte, o futebol, né, que é a área que eu milito mais e que no Brasil eu considero mais do que um esporte, é um traço cultural do brasileiro. Eu acho que a grande inovação é a gente enxergar tanto o esporte e o futebol dentro dessa caixinha maior que é o esporte, como um meio, não como um fim em si. O futebol e o esporte são armas muito fortes para trazer gente para outro tipo de discussão, sabe? Aquela história do menino que começa a ler pelas páginas esportivas, testemunho do meu filho que outro dia ganhou um prêmio de astronomia. Eu perguntei, filho, você entende de astronomia? Ele falou, foi fácil, pai, caiu o escudo do Cruzeiro. Então, essa relação do futebol e do esporte como um meio é uma ferramenta muito, muito poderosa, sabe, Júlia e João Paulo? E eu faço sempre questão de colaborar com isso. Eu acho que essa é a grande inovação, a gente acordar para o grande meio que é o esporte em si, e não um fim, mas um meio mesmo, um meio para a formação do cidadão, né? Eu acho que esse é o grande valor do esporte e do futebol, e acho que seria a grande inovação. Se você me pedisse para escolher uma inovação, qual você priorizaria, eu acho que seria essa, a conscientização do esporte como uma ferramenta bastante importante de cidadania. Ô Celso, a Júlia, quando te apresentou, colocou historiador, jornalista, escritor, né? São várias as tuas nuances, assim. Eu queria ver o que tu enxerga de conexão entre elas, já que aqui no Foot Hub a gente fala exatamente sobre isso, além de inovação, que foi a primeira tua resposta, sobre conexão também. Qual é a conexão que tu faz com todos os trabalhos que tu produz? Bom, essa questão do historiador, eu sempre me defino como um historiador frustrado, né? Eu, na verdade, sou um pesquisador. Eu revolvo a terra, se é que vocês me entendem. Não tenho essa pretensão de historiador, até porque, como falei, sou um historiador frustrado, comecei a fazer o curso de História na USP, depois do curso de jornalismo. Acho que é uma característica muito comum das pessoas que escolhem a comunicação. Somos todos curiosos, somos todos interessados no conhecimento. Então, acho que essa é a grande conexão que eu enxergo entre todas essas atividades. Algumas delas também por uma questão de sobrevivência, né? Eu adoro dar aulas, adoro ser professor, mas não posso negar que do jeito que o mercado de trabalho é hoje, nós precisamos juntar várias atividades para compensar o que um dia era aquele empreguinho mais fixo, com carteira assinada, que eu também já tive ali na Editora Abril durante muito tempo, no tempo dos veículos impressos, revista Placar. E confesso que gosto muito dessa vida que levo hoje. Eu acho que nos últimos 20 anos, de 2000 para cá, eu sou mais um freelancer, sou mais uma pessoa jurídica do que uma pessoa física, pelo menos como jornalista, né? Nós três. Então, somos, né, Júlia? Mas o que eu vejo de conexão entre todos esses mundos
é o conhecimento, a valorização do conhecimento, a busca do conhecimento, o prazer em ter e transmitir conhecimento, né? Quando estou na minha função como professor, eu mais transmito, mas também muito aprendo. O meu vínculo com o mercado de trabalho hoje passa muito pelos meus alunos, ex-alunos, futuros alunos. Então, essa conexão toda eu enxergo em função da informação, da curiosidade, do conhecimento, das características, enfim, que unem todos aqueles que se interessam pela área da comunicação. Indo mais para a parte de educação e do Celso professor, a gente vê muito na faculdade de jornalismo o jornalismo esportivo, às vezes, sendo deixado de lado e visto como um entretenimento e não levado a sério, né? Acha que a gente tem como mudar essa realidade? Então, Júlia, na verdade, eu acho que esse é o grande nó do jornalismo em geral hoje, essa questão do infotenimento, né? Onde termina a informação e começa o entretenimento, ou vice-versa. Eu não sou contra o bom humor. Inclusive, quem acompanha o meu trabalho sabe que desde o tempo do programa Loucos por Futebol, a gente procurava fazer um programa bem humorado. Mas não humorismo, só humorismo. Me incomoda a questão do entretenimento quando ele rouba espaço da informação. A gente não pode perder de vista que, antes de tudo, estamos tentando fazer jornalismo. Casualmente é um jornalismo esportivo, mas podia ser em qualquer outra editoria. Por isso que os meus cursos de jornalismo esportivo é reticências, jornalismo, 3 exclamações. Né? Eu sei que há muita gente com outras expectativas, inclusive procurando cursos de jornalismo, a questão da opinião pela opinião também. A opinião não é propriamente jornalismo, embora você possa fazer bom jornalismo opinando, mas antes disso você tem a questão da apuração, você tem a questão das fontes, você tem questões pertinentes ao jornalismo em geral. Eu entendo Sim. que o que move as pessoas a chegar ao jornalismo esportivo é, antes de tudo, a paixão. Mas a gente não pode se deixar cegar por essa paixão. Não basta ser um apaixonado por esporte. É interessante que você seja um apaixonado por jornalismo, por informação, por checagem de informação nesses tempos de fake news que a gente está vivendo. Então, tudo isso compõe um combo que às vezes pode assustar um pouco, né? À primeira vista, eu falar na aula que jornalismo esportivo é, antes de tudo, jornalismo, que a gente não vai ficar só no papo de boteco, quebrando até um certo preconceito que a própria academia tem, né? Em relação ao assunto. Eu acho até que está diminuindo, mas havia uma resistência muito grande em relação à possibilidade de desenvolvermos temas ligados ao esporte. Eu acho que são pequenas batalhas que a gente vai vivendo no dia a dia, vai vivenciando no dia a dia, pequenas vitórias, mas você tem razão, há uma grande mistura hoje, no jornalismo em geral, entre entretenimento e informação, e no jornalismo específico, o esportivo, mais ainda, né? Porque aos olhos das pessoas a gente trabalha naquele lugar em que todo mundo se diverte. E não é bem assim, né? A gente não pode escolher os jogos que vê, a gente não tem fim de semana, a gente não tem noites de meio de semana, e ultimamente não tem tido noite nenhuma, porque toda hora tem jogo. E então isso precisa ser visto, antes de tudo, como um trabalho e passar pela questão da informação, da checagem de informação, das fontes. Enfim, é jornalismo. Celso, eu queria aproveitar a oportunidade essa de conversar contigo, porque tu é um dos poucos jornalistas de referência, digamos assim, no cenário nacional, que também ocupa o espaço acadêmico. Né? Me vem à mente, por exemplo, o teu colega, o Calçade, Paulo Calçade, também eu sei que passou pelo terreno acadêmico, né? Mas por que eu faço esse preâmbulo? Porque todo mundo comenta, quando eu digo todo mundo, tanto quem produz jornalismo quanto quem consome, que o jornalismo esportivo passa por uma transformação nas últimas 2 décadas, vamos colocar assim. Mas para ti que está em sala de aula, tu percebe uma mudança também no aluno de jornalismo? Eu percebo no sentido de que a minha geração, por exemplo, achava que isso independente do jornalismo esportivo, a gente achava que ia mudar o mundo através do jornalismo. Eu acho que o aluno de jornalismo hoje em dia, ele está mais pé no chão, mais voltado para o mercado de trabalho, para a profissão. Isso, ao mesmo tempo, é bom e é ruim.
né? É bom porque é uma visão mais realista, já sabe o que vai encontrar. Eu não sei se é ruim, mas pelo menos eu sinto falta daquele idealismo. Às vezes falta um pouco desse idealismo, as pessoas estão um pouco mais pragmáticas, sabe? Elas começam a fazer o curso pensando, por exemplo, em opinar, em aparecer na televisão. Essas não eram, por exemplo, as minhas prioridades. Eu faço televisão hoje, mas, francamente, não pensava em fazer televisão. Eu venho de veículos impressos, né? Então, venho também de 20 anos produzindo conteúdo que poucas pessoas comentavam. Hoje as pessoas comentam mais porque a exposição é maior. Então, acho que em alguns casos, não todos, claro, você ainda tem vários perfis inclusive de estudantes também que seguem a área acadêmica, os estudos de comunicação, mas eu noto um fluxo maior de gente interessada em notoriedade, em aparecer na TV, em comentar antes de apurar, na função do comentarista antes da função do repórter. Então, essa diferença eu noto hoje, é uma diferença bastante constatável, acho também do ponto de vista do acesso, né? O acesso no Brasil a curso superior, ao mesmo tempo em que ele foi ampliado, em alguns casos específicos, você teve uma mudança de público nas universidades, dependendo da faculdade, pelo valor das matrículas, enfim, tem toda uma... Eu acho que o estudante de jornalismo está ficando menos ideológico. Na minha época, ele tinha mais preocupações ideológicas em relação ao mundo que o cercava. Hoje ele está ficando mais prático. Ele pensa muito a que expectativas ele vai atender no mercado de trabalho. Isso na área do jornalismo esportivo, mas a gente podia estar falando também de outras áreas, do jornalismo político, econômico, do jornalismo de variedades, de cidades, de artes, de cultura. Acho que as pessoas estão mais pragmáticas nesse sentido, porque também é um mundo mais pragmático, do que te exige mais esse retorno de um investimento que você faz em educação. Pensando nesse idealismo dos jornalistas mais antigos, quais são as tuas referências hoje no mercado e no jornalismo? Bom, eu costumo dizer que dentro do jornalismo esportivo especificamente, eu sou da linha kifurista. Juca Kfouri nem todo mundo sabe, né? Quer dizer, os mais atentos sabem, mas o Juca Kfouri, de origem, ele é um cientista social. Então, essa visão que ele traz para o esporte, não só pelo esporte, o esporte como meio, não como fim, foi muito determinante na minha formação como jornalista. Eu cresci lendo a revista que o Juca fazia, Placar, que é a revista onde posteriormente eu trabalhei. Então, é natural que eu tenha como chefe, foi uma das pessoas também que me ajudaram na carreira, até hoje trabalhamos juntos, até recentemente, na ESPN, e ele me apresentou esse tipo de jornalismo que eu sempre quis fazer. Eu costumo até comentar com alguns alunos meus, tanto na universidade quanto no curso livre de jornalismo esportivo que eu ministro na Casper Libero, que eu tive condições muito especiais de temperatura e pressão, porque do ponto de vista dos patrões que tive, sempre trabalhei com gente muito afinada ideologicamente comigo. O Juca Kfouri, depois o José Trajano, hoje mesmo nos canais Disney. Então, até hoje eu não posso reclamar, eu tive toda a liberdade de dar um tratamento ao esporte que fosse além do esporte em si. Né? Não, claro, em alguns momentos a gente fala do chamado campo e bola, não tem problema nenhum, mas esse lado cultural do esporte sempre me fascinou. Então, as pessoas com que eu trabalhei, o Juca Kfouri, o próprio Zé Trajano que eu citei, é essa minha escola dentro do jornalismo esportivo, e eu até diria que do jornalismo em geral, né? Porque a gente está falando de grandes jornalistas que não se prendem só à questão do esporte. Ô Celso, eu sou um consumidor dessa escola, digamos assim, então, né? Como leitor, sempre gostei muito de ler quem começou a crônica esportiva no Rio Grande do Sul, lá com o Nelson Rodrigues, depois João Saldanha, e esses nomes que tu falaste, todos aí eu acompanho há muito tempo, e costumo brincar quando eu estou no ambiente de sala de aula, ou assim, podendo conversar com outras pessoas, que é o tipo de jornalismo de graça que a gente consegue ver na televisão, hoje por algum podcast, né?
porque algumas figuras acabaram saindo dos seus lugares onde ficaram mais conhecidas, digamos assim. E eu sempre me fascinou, talvez por beber muito dessa água, o lado humano do futebol. E eu, como consumidor de futebol especificamente, tenho percebido já há bastante tempo que a área técnica, não que eu seja contra a informação, que seria absurdo, né? Mas o tatiquês, existe uma avalanche de informações técnicas hoje, principalmente no segmento de opinião, que praticamente engoliram o lado humano do futebol. Eu queria que tu pudesse falar a respeito disso, porque tu trabalhas num dos ambientes que se produz demais esse tipo de conteúdo, e eu não estou fazendo juízo de valor algum, mas me parece, até porque tu deste a brecha aí de falar do Juca, que questões humanas do futebol, ele ainda é praticado por homens, né, e mulheres, por seres humanos, estão ficando para trás, me parece, né? João, esse é um problema sério entre o que as pessoas precisam e o que as pessoas querem, né? É o interesse do leitor, né? O interesse público e o interesse do público. Nós estamos inseridos, infelizmente, o jornalismo, e dentro do jornalismo, o jornalismo esportivo, nesse contexto, para nós puristas, jornalistas puristas, odioso, mas que é uma realidade, que é o contexto dos cliques, o contexto dos pontos de audiência, o contexto dos exemplares vendidos, quando a gente falava de imprensa escrita, impressa. Quando tinha exemplar para vender. O contexto dos inscritos no canal, o contexto dos números. E esse contexto dos números realmente nos tem levado a uma política meio básica, né, de resultados, do tatiquês, de outras coisas que a gente pode levantar aqui. E a ausência desse lado humano, as pessoas sempre se perguntam, por que não tem mais crônica esportiva? No sentido da crônica do Nelson Rodrigues, por exemplo. Meu personagem da semana, né? Tem muito pouca coisa disso. Essa semana o garoto do Corinthians fez um gol e homenageou a irmã que tinha morrido num acidente automobilístico. É algo, mesmo assim, não explorado com a profundidade que poderia, porque eu vejo ainda, da parte dos jornalistas, esse interesse. Eu não vejo realmente veículos voltados para isso. Então você tem espaços muito específicos, estou lembrando aqui do Altab, que faz algumas matérias mais aprofundadas, e que não são só de esporte, mas que eventualmente você tem coisas de esporte no Altab, contando histórias do Augusto, que quase foi o capitão da Copa de 50 e era da polícia do Getúlio Vargas. Então tinha um Altab só sobre isso. Teve outro que eu me lembro, a morte do lateral Orlando Lelé, que até hoje é um mistério, também foi assunto no Altab. Essa coisa de maior profundidade. E não só no aspecto humano, mas, por exemplo, no aspecto investigativo. O jornalismo investigativo no esporte. Eu, relativamente recentemente, porque a gente fala recentemente, mas deve fazer uns 5 anos, que eu orientei um TCC sobre jornalismo investigativo no esporte. E a gente descobriu que ainda tem jornalista que faça isso. É a Gabriela Moreira, que estava com a gente lá na ESPN, agora está na Globo. Né? Tem o Lúcio de Castro, que tem até a agência Sportlight. O que você não tem é principalmente veículo esportivo para divulgar isso. Porque a Gabriela Moreira falou do escândalo do Cruzeiro onde? No Fantástico. Quem é que deu, indo um pouquinho mais para trás, bem mais para trás, quem é que deu o escândalo de arbitragem em 2005? Foi a Veja, a partir de uma matéria com o Rizek. Então você está vendo que não são propriamente o escândalo quando o Kia tinha ali aquela conexão com o Corinthians. Quem é que deu capa sobre aquilo? Foi a Caros Amigos. Quem é que ajudou a derrubar o Ricardo Teixeira? Foi um perfil da revista Piauí. Então, não são veículos propriamente esportivos. Então, eu acho que está faltando espaço nos veículos. Agora, do ponto de vista dos jornalistas, essa produção continua. Assim como a produção, você citou, né, esse lado humano, as pessoas perguntam, mas haveria espaço para crônicas como a do Nelson Rodrigues? As pessoas falam, muito difícil hoje em dia com esses jogos televisionados com 1 milhão de câmeras. Sempre há o que você fazer.
não é o espaço. Eu te pergunto, onde você publicaria crônicas como as do Nelson Rodrigues hoje? Quem é que disponibiliza esse tipo de espaço? Então tá muito restrito, né? Muito raro. E é uma pena, porque realmente o lado humano ainda interessa muito, o lado humano das pessoas, o lado de reportagem, de você trazer aquela reportagem diferente. Para isso você precisa de um certo investimento de tempo, de equipe de reportagem. E o jornalismo, em geral, hoje, infelizmente, está muito da mão para a boca. O esportivo, então, está mais da mão para a boca ainda, porque tem jogo todo dia, você tem jogo de tudo que é competição, então a gente acaba entrando nessa roda viva que, infelizmente, existe. Eu espero, até como consumidor desse tipo de informação, que um dia a gente tenha uma maior oferta de produtos para fazer pensar, né? Não, Celso, eu queria aproveitar um pedaço dessa tua última resposta, né, que falaste ali sobre Nelson Rodrigues. Recentemente teve a polêmica envolvendo o nome do irmão dele, do Mário Filho, no Maracanã, e eu queria a tua percepção sobre que motivação tu achas que origina a proposta que foi levada para trocar o nome do Maracanã para Pelé. Se tu achas que é uma questão de cultura ou de falta de cultura, se tu vê como politicagem, se tu vê que o Brasil, de fato, é alguém que não trata bem a história, e aí arquivar Mário Filho e botar Pelé fica mais simpático, digamos assim. Queria a tua opinião sobre isso, por favor. Eu acho que aí teve uma visão bem míope, sabe, João Paulo, porque as pessoas começaram a discutir se o Pelé merecia ou não, e esqueceram do Mário Filho, né? Eu acho que o problema disso tudo não é homenagear alguém, é deshomenagear outro. Então, quando você coloca o nome num monumento, quando você faz uma estátua ou coloca uma placa, a ideia é que a memória sobre aquela pessoa ou sobre aquele ato, a gente não homenageia só pessoas, né, mas homenageia momentos históricos, é que aquilo se perpetue, que fique para sempre, que as outras gerações conheçam. Na medida em que você faz essa troca, você está desrespeitando, inclusive, a intenção original. Então, nesse caso específico, eu nunca diminui o valor do Pelé, que, aliás, nunca pediu esse tipo de coisa, né? Pedem em nome dele, com interesses outros, e aí sim, esses que você aponta, interesses estritamente políticos. Mas eu acho que a grande questão aí não está na homenagem que se pretende fazer, está na deshomenagem, se é que existe essa palavra, e que é imperdoável. Você não pode apagar a memória de alguém cuja intenção era perpetuá-la. É como se falasse, olha, desculpe, mas mudamos de ideia. O seu pai, o seu avô, a pessoa a quem estamos nos referindo, não merece mais uma homenagem que em algum momento lhe foi dada. Caçar uma homenagem em nome do Mário Filho, é isso? É justamente por isso que a gente não deve tirar o nome. Porque os filhos dos filhos vão perguntar, mas quem foi Mário Filho? E aí alguém dirá, foi um grande jornalista que, inclusive, na construção do Maracanã, foi fundamental para que ele fosse construído ali no antigo terreno do Derby. É para isso que servem as homenagens. Então, todo louvor ao Pelé e que outras homenagens futuras sejam feitas a ele, ele tem o maior merecimento. Quem não merece ter sua memória caçada é o Mário Filho. Falaste na tua resposta anterior a essa pergunta do JP sobre o Corinthians, né? E tu é corintiano e fala sobre isso sem problema nenhum. É algo muito diferente aqui do Sul. E no Sul, dificilmente os jornalistas falam sobre seus times, e isso vem mudando aos poucos. Eu queria saber se tu já teve algum problema de dizer corintiano. Eu tenho mais problemas com a torcida do Corinthians. Porque a torcida, não só do Corinthians, mas eu acredito que a torcida de qualquer clube com o qual algum jornalista se identifique, às vezes confunde um pouquinho os objetivos, né? Eles acham que nós somos porta-vozes do clube, que temos que abraçar qualquer causa, que temos que deixar de ver pênaltis ou ver impedimentos onde a gente realmente não vê, que a gente tenha que apoiar investimento público em construção de estádio privado
só porque torce para aquele clube. E eu não vejo as coisas assim. Eu acho que tudo tem um momento da vida, há momentos na minha vida em que eu posso exercer a minha condição de torcedor de um clube de futebol. Se jamais neguei o clube para o qual torço, foi por uma questão de honestidade mesmo. Eu acho que é algo que eu devo para as pessoas que estão me assistindo, desde que elas se interessem em saber. O PVC, que vocês também já conversaram com ele, né? O PVC é um grande amigo meu, né? Meu padrinho de casamento. Nós trabalhamos juntos desde a revista Placar, nos anos 90. E o Paulo, eu chamo ele de Paulo, né? O Paulo sempre fala que a gente trabalha com a verdade como jornalista. E que quando perguntado, a gente tem que falar a verdade. Então, essa é uma postura que ele coloca, né? Eu sou um pouquinho mais exagerado. Eu brinco sempre, falo do Corinthians, uma certa naturalidade, mas justamente para dar a condição, o direito de defesa da pessoa que está me assistindo, se me achar clubista, para usar uma expressão que hoje é muito comum nas redes sociais, a pessoa tem todo o direito de se defender dos meus comentários. Não quer, não me ouve. Tá? Agora, entendo também os colegas que pensam diferente. No Sul, por exemplo, a coisa é bem mais polarizada. Né? Você não tem o anteparo dos outros grandes clubes, né? Ou você é grê ou você é nau. Então... A gente tem uma palavra até para isso aqui, que é grenalização, que tudo no Sul é grenalizado, ou é 8 ou 80. E é uma questão até cultural, né? Não é só grenalização, é chimango e maragato, e aí a gente vai em outros aspectos culturais. Mas, assim, do ponto de vista de onde as coisas não são polarizadas, mesmo nesse caso, eu entendo os colegas que não queiram assumir, que queiram se preservar, porque a gente vive num mundo de muita violência, muita intolerância, as redes sociais deram uma fomentada nisso. Para te falar a verdade, num mundo ideal, eu gostaria de viver num mundo em que eu pudesse fazer piadas até sobre o meu time. Eu, inclusive, nas minhas redes sociais, quando eu vejo uma piada muito boa sobre o meu time, eu passo para frente para algumas pessoas, sem nenhum problema. Eu acho que rir de si é uma condição que o ser humano está perdendo. Então, sabe, é muito difícil você controlar isso para todo mundo, mas tem assim, uma boa de outros clubes, acho que nunca tive esse tipo de problema. Claro, coisas muito pontuais, né? O chato da rede social, que te chama de imparcial em vez de te chamar de parcial, não sabe nem usar a palavra, tá te xingando. Essas coisas são comuns, né? Não é a isso que eu me refiro. Mas eu acho que no total, assim, para quem assume, para quem sempre dá a cara para bater nesse sentido, eu acho que tive muito pouco problema na vida. Sou muito feliz nesse sentido. Sou muito bem recebido pelas outras torcidas e mesmo também pela torcida corintiana. Claro, eu tenho os mais fundamentalistas de todo o clube que jamais aceitarão você. Por exemplo, no Loucos por Futebol, eu cantava o hino do aniversariante. Tinha gente me criticando porque eu cantei o hino do Palmeiras. Isso não significa nada, né? Claro que eu não vou cantar o hino do Palmeiras tomando banho aqui na minha casa, mas... trabalhando ali, era o mês de aniversário do Palmeiras, por que não? Tive a honra de cantar com o Roberto Avalone, que é um ícone do jornalismo esportivo aqui de São Paulo. Foi muito legal, uma coisa da qual eu me orgulho. Eu não tenho nenhum tipo de problema em relação a isso. É que a cabeça do torcedor a gente tem que entender há várias nuances, né? Há vários graus de fanatismo. A gente mexe com algo que, assim como paixão, a política, né? É paixão. É paixão. E acho que também o que me ajuda é que, justamente por ser torcedor, eu sei algumas coisas que o torcedor não gosta. Então, também poupo. Nas minhas redes sociais, por exemplo, eu já tive que falar claramente para muita gente. Amigo, se você quer conversar aqui em termos de gambá, porco e bambi, você procure uma outra rede social, uma outra pessoa, porque não é o jeito que eu trato essa questão. Ô Celso, esse tema da paixão clubística é algo que a gente aqui no FutiHub, a gente está ainda pensando em alguma coisa para a gente conversar mais profundamente em algum outro formato. A gente ainda não tem isso bem claro como a gente vai fazer. Mas eu não vou desperdiçar a tua presença aqui para te perguntar, porque conversando justamente com um colega daqui, que já foi trabalhar no centro do país, ele me contou uma coisa que realmente me pegou de surpresa,
que é que aqui no Sul a gente trata vocês aí do eixo, digamos assim, como a imprensa do centro do país. E quando ele chegou aí, ele ficou com a impressão, não, ele teve a certeza com o passar do tempo que, na verdade, não existe. Isso é uma visão do gaúcho em relação à imprensa do centro do país, que, de fato, não existe, segundo ele. Então, eu queria aproveitar essa reflexão dele para te perguntar de que maneira vocês, da imprensa do eixo Rio-São Paulo, digamos assim, nos enxergam aqui. Bom, essa questão, outro dia até discuti isso com o Mauro César num linha de passe, né? Falei para ele que o bairrismo é uma questão de referencial. E como é uma questão de referencial, eu sempre tenho medo de ter uma visão míope. Sabe aquela coisa do paulista? O paulista, eu não sei se vocês sabem, mas aqui paulista costuma achar que não tem sotaque. Que só o resto do país tem sotaque, né? Paulista, claro, tem sotaque. Eu tenho sotaque. Vocês devem estar percebendo isso, né? Mas é aquela coisa de você enxergar o seu umbiguinho como centro do mundo. Eu acho que do ponto de vista do futebol, cada vez mais a gente tem uma preocupação nacional, o que é um problema para um país continental como esse. Eu enxergo, por exemplo, o Grêmio e o Internacional como eles têm que ser enxergados. São 2 dos 12 maiores clubes do país. Em bola jogada, muitos desses 12 não estão correspondendo, né? Principalmente aqueles que nesse momento estão na Série B. Eu podia colocar, por exemplo, o Atlético Paranaense na frente de todos esses. Mas é sempre um exercício com o qual eu já convivia na revista Placar. É um problema. A gente está falando de um país continental e de características muito diferentes, né? Tudo é Brasil. Eu procuro enxergar tudo como Brasil, embora coisas muito diferentes. Você falar da Copa do Nordeste e do futebol gaúcho, você está falando de outro mundo, do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, do ponto de vista do ponto de vista econômico, né? Então a gente tem sempre que fazer esses pesos e medidas. Acho, por exemplo, nos nossos programas ultimamente, a gente tem feito referências muito diretas à maneira como o Grêmio é administrado. O Grêmio é um raro clube que em ano de pandemia acabou com dinheiro em caixa. Pouco dinheiro, é verdade, mas é algum dinheiro, né? Na medida em que você tem os clubes devendo milhões, e essa é uma verdade que a gente tem trazido nos canais Disney, onde eu mais atuo, frequentemente, com o peso que isso merece, independentemente de ser do eixo ou de fora do eixo. Alguma coisa que ainda pesa, e isso é inegável, claro, tem a questão da audiência, dos clubes que dão mais audiência, mas os registros, a gente tenta fazer, digo tenta, porque se você for fazer uma coisa cronometrada, é muito complicado, né? Esse é realmente um país continental de serem atendidas, mas eu, sinceramente, são cada vez menores. Nós estamos conversando aqui de uma maneira, até os conceitos de rivalidade, eu sempre falo isso nos programas, né? Que rival vem de rio, então o rival é aquele que você enxerga na outra margem. Portanto, para haver rivalidade, é preciso ter proximidade. Mas esses meios digitais e remotos, eles têm diminuído essas proximidades. Você tem hoje rivalidades nacionais, como essa entre Palmeiras e Flamengo, como teve recentemente entre Corinthians e Internacional, desde lá de 2005, a questão do põe no DVD, toda essa história, as distâncias estão diminuídas, então a gente também precisa entender. Eu, sinceramente, fazendo televisão e outros meios, eu sempre oriento meus alunos a, por exemplo, nunca falarem lá nem aqui, né? Fulano que está... Como lá? Lá em relação a onde você está. O cara está no lugar que ele está, né? Então, acho que a gente tem que ter esse cuidado, pelo menos é um cuidado que eu procuro ter aqui, mesmo trabalhando em São Paulo, de não enxergar São Paulo, ou o eixo, o Rio-São Paulo, como o centro do mundo. Eu sempre tive uma facilidade muito grande com isso, até mais do que em relação ao futebol internacional, porque sempre trabalhei mais com o futebol nacional. Sempre gostei mais do futebol nacional. Eu sou um cara que, por formação, outro dia estava vendo pela televisão aqui, Portuguesa e Rio Claro, no dia de um jogo do Milan. Porque a minha formação é a Portuguesa, não é o Milan. Mas aí talvez eu já entre numa coisa da faixa etária do cinquentão, já é uma outra visão, né?
Mas o que eu quero dizer é que realmente eu não tenho essa visão de compartimentos do país. Para mim é tudo futebol brasileiro. Agora, para a gente, mais para o final, a gente tem um quadro que se chama Bate-Bola, que é aquelas perguntas mais rapidinhas, né? Então, a nossa primeira pergunta é se tu tem saudade do Loucos por Futebol. Muita. Tanta saudade que eu mantenho um canal no YouTube, como diriam os argentinos, emulando o Loucos por Futebol, que é o Almanaque da Bola. Eu convido todos a verem lá. Ali tem uns videozinhos rápidos de curiosidades e histórias sobre futebol. Tem muita saudade, porque o que me chama mais a atenção no futebol é esse lado cultural, né? Um programa de esportes ou de futebol é uma coisa. Um programa de cultura esportiva ou cultura futebolística é outra. E era isso que era o Loucos por Futebol. Bota saudade nisso, Celso. Celso, tem algum livro que tu ainda queiras escrever ou que tu, quando leste, escrito por alguém, tu falaste, esse eu queria ter escrito? Olha, tem um livro chamado Anatomia de uma Derrota, do Paulo Perdigão. É um livro só sobre a Copa de 50. O Paulo Perdigão é um grande jornalista que tinha duas fissuras na vida. A Copa de 50 e o filme Shane, Os Brutos Também Amam. E ele era também programador daqueles filmes na seção Coruja da Rede Globo, aqueles filmes clássicos, alguns em preto e branco, dos anos 70, 80. Eu passei a infância vendo aqueles filmes sem saber que o programador era o Paulo Perdigão. E o Perdigão foi aos Estados Unidos só para gravar uma cena de Shane numa cerca da fazenda. Ele foi lá para se gravar da cerca e se colocar dentro do filme. E a outra paixão dele, que é a Copa de 50, o Paulo Perdigão ele colheu absolutamente tudo sobre a Copa de 50, inclusive filmes feitos pelos uruguaios, e colocou isso num livro. Esse livro, inclusive publicado pela LPM, do Rio Grande do Sul, em 1986, na primeira edição, ele se chama Anatomia de uma Derrota. E é a anatomia da Copa de 50. Não há nada sobre a Copa de 50 que não tenha sido colocado nesse grande livro de Paulo Perdigão, o falecido Paulo Perdigão. E eu tenho o sonho de fazer algo com a Copa da minha infância, que é a Copa de 82. Barbada! Ano que vem a Copa de 82 completa 40 anos, né, em 2022. Eu e um grande amigo meu chamado Gustavo Long Carvalho, que é engenheiro, jornalista, professor universitário também, estamos trabalhando juntos nesse projeto. Não sei se conseguirei fazer algo à altura do que Paulo Perdigão fez com a Copa de 50, mas a minha pretensão é chegar perto daquilo. Eu, como professor universitário, tenho incentivado alguns alunos meus a tentarem fazer o tal do livro-reportagem da Copa de 82. Até hoje não consegui, como orientador, não consegui induzir ninguém a fazer do jeito que eu tenho na cabeça. Então é algo que eu até já comecei, né? Posso adiantar, já falei com o Paulo Roberto Falcão sobre aquele momento sintomático em que ele faz o gol do empate contra a Itália, e o livro começa com uma frase do Paulo Roberto Falcão, que é justamente a pergunta que eu fiz para ele, né? O que passou pela sua cabeça naquele momento? E o livro começa com a frase... O livro ainda não existe, mas o começo eu já tenho. Já é um arquivo de Word. Já é um arquivo. O começo, então ele já existe. Exato, Júlio. O livro começa com a frase uma imensa sensação de alívio, que é o que o Falcão sentiu naquele momento. E aí a gente discorre sobre tudo o que aconteceu naquela Copa em que eu tinha 14 anos. Aproveitando que tu falou sobre a Copa de 50 e de 82, se tu tivesse que escolher uma seleção, assim, a melhor seleção que tu assistiu, ou que não necessariamente estava vivo, né, mas que tu viu jogar. Eu colocaria a defesa do Brasil campeão mundial de 58 com o ataque do Brasil campeão mundial em 70, incluindo o Garrincha. Mas no lugar do Jair mistura. Faria uma mistura, porque com essa mistura você tem os maiores do Brasil na posição em todos os tempos. Hã? Gilmar, Djalma Santos, Bellini, Orlando e Newton Santos. Me permitiria colocar o Falcão no lugar do Clodoaldo. Pelé, Garrincha, na frente seria Falcão,
Falcão, Falcão e Pelé, vai, o Pelé um pouco mais para cá, e na frente o Garrincha no lugar do Jairzinho, o Tostão, o Rivelino deslocado para a ponta esquerda e o Gerson. O Gerson ainda no meio campo, né? O Pelé na frente e o Gerson no meio do campo. Eu soprei, acho que não chegou no teu ouvido aí o Gerson. Isso, fica Falcão e Gerson, né? Falcão e Gerson, Garrincha, Tostão, Pelé e Rivelino. Perfeito. Para a gente encerrar, Celso, eu não vou te sacanear no final, pedir para tu cantar nenhum hino, né? Mas se quiser cantar, fica à vontade. Mas eu vou te perguntar sobre hino. O hino da tua preferência é o do Corinthians ou tem algum outro hino, alguma outra letra? Porque, por exemplo, os cariocas são lindíssimos, né? Qual é o hino da tua preferência? Eu gosto da melodia do hino do Fluminense, né? Que não por acaso essa parceria é pouco divulgada, mas tem a parceria do maestro Lírio Panicali, que era um grande orquestrador da época, né? Então eu gosto muito daquela melodia. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. O Jornal Nacional colocou Arthur Moreira Lima executando esse hino em 1984, quando o Fluminense foi campeão brasileiro, e ficou muito bonito. Então, musicalmente, é o hino da minha preferência, né? Mas o hino do Aimoré também é muito legal. Aimoré, bravo índio capilé. Vamos aproveitar esse momento cantante para terminar essa entrevista que foi maravilhosa. Muito obrigada, Celso, pelo teu tempo. Foi uma aula de jornalismo para mim e eu acredito que para o JB também, para qualquer outra pessoa que for escutar. Que bom, Júlia, João Paulo, eu fico muito contente, obrigado, o prazer é todo meu. Tenho o maior prazer em conversar sobre esses assuntos, acho que eles precisam ser trazidos à tona com maior frequência e com essa seriedade que vocês propõem, sem perder o bom humor, né? Porque muita gente, ainda falando dessa coisa do jornalismo e do entretenimento, nós tivemos na metade dos anos 70, mais para frente, 1978, o velho Globo Esporte, antes mesmo dessa versão mais moderninha, que acabou sendo um divisor de águas entre entretenimento e informação, né? O velho Globo Esporte já tinha na parede da redação uma frase bastante sintomática: faremos o esporte com bom humor, sem jamais perder a seriedade. Eu acho que é uma lição que nós temos que levar para o jornalismo esportivo do futuro também. Concordo. Muito obrigada e até a próxima.